Boa noite a todos. Estamos mais uma vez retornando para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos aí finalizando praticamente o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, viemos tratando da vida espírita, né? Agora, por último, nesse último subtítulo que nós ainda estamos estudando, nós estamos falando sobre a comemoração dos mortos, sobre os funerais. Eu estava pensando aqui antes de iniciar, né, a nossa transmissão agora há pouco, que esse assunto parece um assunto muito atual no dia presente. Que nós enfrentamos como uma das consequências dessa pandemia que assola toda a humanidade, as famílias se depararem com a impossibilidade de se despedirem dos entes queridos que estão morrendo, vítimas desse vírus. Então, são incontáveis os relatos de amigos e de outras pessoas que não puderam se despedir, que não podem fazer um funeral, não podem fazer um velório. Muitos, dependendo do local, dependendo das restrições que estão sendo impostas à população, muitos não podem nem acompanhar o féretro, né? Não podem manter-se presentes nesse momento de despedida. Então, quando a gente está falando de comemoração dos mortos e de funerais, é inevitável que nós estejamos pensando também nestas situações. E vejam só como é atual o Livro dos Espíritos. Esse não era um problema que Kardec tem enfrentado no século XIX, mas as suas colocações e as colocações dos espíritos permanecem tão necessárias para nós. Vamos lá, então. Dando continuidade na questão 323, Kardec vai perguntar: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça a essa pessoa em sua casa? Vejam só que a gente estava falando até agora, nas questões anteriores, que o que é mais significativo para os espíritos desencarnados não é a ritualística ou guardarem-se as coisas, os bens, mas sim o pensamento, a lembrança, a prece. Isso sim tem real importância para eles. Mas Kardec quer agora saber se a prece que você possa fazer por um ente querido seu na frente do túmulo onde o resto do corpo dele se encontra tem mais significação do que a prece que você faça na sua casa. Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. E olha como isso tem a ver com o momento atual que nós estamos passando. Vejam só, o espírito dos nossos entes queridos que partiram ou que estão partindo durante esse período crítico que a humanidade atravessa, na grande maioria das vezes já não está mais ali, preso àquele corpo físico. Em geral, são pacientes que passaram um tempo relativo na UTI, desacordados, ou que morreram sem o cuidado médico específico, mas vindo em um processo sempre evolutivo da doença. E a espiritualidade tem dado incontáveis mensagens dizendo das equipes inúmeras que têm se desdobrado na espiritualidade a fim de socorrer todos estes doentes que estão partindo. Principalmente porque muitos deles estão partindo despreparados.
grande parte da humanidade ainda se encontra despreparada para o momento da morte. Talvez um dos maiores motivos que nós espíritas tenhamos para estudar os esclarecimentos dos espíritos, estudar essa vida após a morte, é para que nós possamos consolar e apoiar os nossos amigos e conhecidos, que muitas vezes não têm este acesso à informação como nós temos. Eu volto a falar uma coisa que eu já falei aqui antes. O fato de conhecermos não quer dizer que a gente não se entristeça, que o espírita não chore, que ele não tenha aquele período de luto quando ele perde alguém muito amado. É claro que isso vai acontecer. Se nós não tivéssemos sentimento nenhum, aí é que estaria o problema. Porque o indício de insensibilidade é também indício, muitas vezes, de uma psicose, de um problema realmente grave, psíquico, mental ou espiritual. Então, nós que somos pessoas normais, que estamos espíritas, nós também sentimos tristeza. A dor também nos visita, essa é uma realidade. Talvez a única diferença que nós somos chamados a exemplificar é não desesperarmos, não nos revoltarmos, aceitar a realidade que nós não podemos modificar. É pensar que existe uma justiça soberana, existem leis que estão sendo seguidas, que nós, como qualquer outro espírito na Terra, estamos sujeitos ao aprendizado pela dor. Talvez essa seja a única diferença. Pessoal, íntima, há um maior nível de exigência. Porque quanto mais se sabe, mais responsável se é pelas ações e reações. Mas fora isso, o entristecer-se é absolutamente natural. Então, o que os espíritos estão falando nessa questão, para todos aqueles que estão vivendo momentos de duras despedidas na atual humanidade, eles estão dizendo o seguinte: não se impressione, não sofra, porque você não pode fazer um velório para o seu ente querido. Não se martirize sofrendo porque você não pôde acompanhar o enterro. Porque muitas vezes você não pôde ver o caixão baixar ao solo. Ou você não pôde sequer ver e se despedir como você gostaria de se despedir antes do seu ente querido ser enterrado ou cremado. Não sofra em demasia por esta motivação. O seu pensamento, a sua lembrança, a sua prece sincera o beneficia muito mais do que qualquer presença física, principalmente em desespero, que você pudesse prestar ao seu cadáver. Meditemos sobre isso. Meditemos na responsabilidade que cada um de nós temos nesse momento que é de partida, é de despedida aos nossos queridos, aos nossos amados, mas que é momento de retomada, de retorno dos espíritos à vida espiritual. Não deixemos de recordar, para que isso nos conforte, que eles não estão sós, eles estão sendo recebidos por espíritos amigos e por familiares, espíritos amados que partiram antes, ou mesmo espíritos que permaneceram no plano espiritual, nos acompanhando com amor, com atenção, com auxílio sempre que possível. Essa noção, esse conhecimento desta realidade que o Espiritismo nos possibilita ter, é o que nós espíritas, nesse momento, temos obrigação de viver e de compartilhar.
Nós não precisamos dar uma aula de espiritismo. Mas o quanto nós podemos confortar, levando até aqueles que desconhecem a realidade que nós conhecemos, estas verdades. Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos continuar. Na questão 324, Kardec ainda pergunta: os espíritos das pessoas a que se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros, experimentam algum prazer nisso? Aí Kardec está supondo que são monumentos, estátuas que são construídas, que são inauguradas após a morte daquela personalidade. Então ele quer saber se os espíritos desencarnados se importam com isso. E aí eles respondem: muitos comparecem a tais solenidades quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Imaginem vocês uma situação hipotética. Imaginem vocês um grande ditador e que fez muito sofrer grande parte de seu povo. E esse ditador morre. E entende a sociedade, ou o governo, ou pessoas influentes que devem erigir-lhe um monumento, prestando a ele uma homenagem. No entanto, 70% daqueles que comparecem à inauguração, e que muitas vezes visitam a praça ou o local onde isso foi construído, se recordam deste espírito com rancor, com mágoa. Lembram dos seus atos arbitrários, muitas vezes cruéis, tirânicos, porque nós sabemos muito bem quantas vezes a história é maquiada para chegar bonita nas páginas, nas fotos e nos museus. Então vocês imaginam, como vocês acham que seria o sentimento desse espírito? Vocês acham realmente que ele iria se sentir muito confortável com essas lembranças que lhe indicam mais uma vez seus erros? Vocês acham mesmo que um monumento ou uma estátua ou palavras de louvor em livros históricos amenizariam a consciência perturbada? A consciência que se acusa? Porque nós não temos juízes, não desse porte. Nosso maior juiz, segundo os espíritos, é a própria consciência. Dela não há de se escapar. Aqui no mundo físico, a gente muitas vezes pode enganar a sociedade, enganar a justiça, o poder legislativo, né, o poder administrativo, a própria sociedade. Porque nós vestimos muitas vezes máscaras, nos fazemos de bonzinho. Mas da consciência ninguém foge. E é justamente a consciência, que é o espírito, que vai trazer impresso no perispírito as características da sua evolução ou do seu atraso, das suas vitórias morais ou das suas falências. Vamos lá, então, continuando. Na questão 325, Kardec pergunta: qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Respondem eles: afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá dos que lhe são caros?
embora fiquem separados os seus respectivos ossos. Então, mais uma vez, os espíritos nos esclarecendo sobre essa questão material e física. Mas aqui, é preciso que a gente ressalte que quando eles falam que esse desejo do espírito é indício de inferioridade, essa inferioridade nem sempre é a inferioridade a qual nós nos referimos quando o espírito é um espírito mau, vulgar, né? Muitas vezes há uma ignorância, uma inocência do espírito e o próprio desconhecimento disso, destas informações que nós estamos acessando. Então ele pensa realmente que seja importante ele ser enterrado na sua terra natal ou próximo aos seus familiares. Não raras vezes há muita insegurança daquele que precisa pensar na morte que se aproxima. E ele pensa que vai ficar mais seguro em uma terra que ele já conhece, ou que ele tenha outros familiares ali também enterrados. Eu, quanto a isso, tenho uma história pessoal que eu posso dividir com vocês já há muitos anos. A minha sogra enfrentando já uma doença terminal, difícil, e ela já no hospital há vários dias, e eu tentava conversar com ela sobre a partida, e ela tinha muito medo. Ela era religiosa, quer dizer, ela tinha uma religião, mas essa religião não a havia preparado para a aproximação da morte, então ela tinha muito medo. E aí eu levava um livrinho, outro livrinho, e ela sempre virava e falava assim, não, quando eu melhorar e sair daqui, eu leio. E toda vez que a gente tentava conversar, que eu ia falar alguma coisinha, ela desviava e falava que tinha medo. Até que, mais ou menos uns 2 dias antes da sua morte, eu já pressentindo, alguns familiares já pressentindo também que ela não iria melhorar, ela virou para mim, me surpreendendo, virou para mim e falou assim, eu quero ser enterrada em Paraguaçu. E aí eu falei para ela, mas Paraguaçu? Por que Paraguaçu? Nós estamos aqui em Varginha, por que não aqui em Varginha? Ah, porque a maior parte da minha família está lá, e eu não quero me sentir sozinha. Aí eu pensei um segundo e falei para ela, mas e se nós comprarmos, né, um terreno, né, um túmulo lá no cemitério campal, e a senhora vai ser enterrada lá, e depois eu também vou, quando chegar a minha hora. E meu marido também vai quando chegar a hora dele. O que a senhora acha dessa ideia? Você vai ser enterrada comigo? Eu falei, vou. Quando chegar a minha hora, eu também vou. Ah, então eu aceito. Em nenhum momento pode se falar que espíritos maus pensem assim, não. Essa inocência, essa infantilidade espiritual que as religiões tradicionais muitas vezes mantêm, porque eles não têm acesso a tudo isso que nós estamos conversando. E nós fizemos dessa forma. Eu e meu marido compramos um terreno aqui, no Campal, ela foi enterrada lá, e eu já avisei todo mundo que eu tenho que ser enterrada lá também, então a hora que eu tiver que morrer vai ter que ser lá. Eu não me importo com isso, mas eu dei a minha palavra. E ela tem valor. Só para elucidar para vocês, que muitas vezes nós nos deparamos com essa inocência ainda nos espíritos após a desencarnação. Então eles falam assim, mas eu queria que o meu corpo tivesse sido enterrado em tal lugar e não fizeram da forma, como se isso tivesse importância, mas lá ainda tem, para muitos. E aí os espíritos amigos têm que conversar e ir explicando, e ensinando aos poucos, que pouco valor tem onde os seus despojos estarão. Porque grande parte deles vai sumir, vai ser decomposto, vai ser reabsorvido pela terra. O que sobrar não é você. Aliás, o que está lá não é você. Você é um espírito. E o espírito, para ele, não há distância.
Pensamento não há distância. Então, o que realmente tem valor é o pensamento e o sentimento que ligam espíritos desencarnados e aqueles que permanecem encarnados. Na questão 325A, Kardec ainda pergunta: deve-se considerar a futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Que os encarnados têm uma preocupação muito grande em que todo mundo seja enterrado naquele mesmo mausoléu, né? Ele quer saber se isso é importante. Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Então, olha que interessante. Eles estão dizendo assim, para os espíritos isso não tem significado nenhum, porque ninguém está lá. Ali estão só os restos, só os despojos. O veículo que, quando não serviu mais, foi relegado ao abandono mesmo. Porque os espíritos prosseguem a sua vida. Seu estudo, seu trabalho, as suas relações. Não tem ninguém preso ali. Então, não é porque existe um mausoléu onde você conseguiu reunir todos os despojos da sua família não está ali. Só os restos estão ali. Mas reconhecem os espíritos que muitas vezes isso facilita os encarnados. Facilita o recordarem-se de todos que já partiram. E como está todo mundo ali, quando ele vai visitar, quando ele vai levar flores, ou ele vai cuidar, ele se recorda de todos. E aí o seu pensamento e a sua oração, caridosamente, se dirige a todos. Só por isso. Na questão 326, Kardec pergunta: comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais, essas grandes cerimônias, principalmente a pessoas públicas, né? Isso comove aquele que parte. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado, quer dizer, está isento de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Fica sabendo, porém, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos do mundo. Em resumo, espíritos mais evoluídos não vão ligar para isso. Mas espíritos ainda apegados às convenções humanas, aos preconceitos. Espíritos que partiram, mas que ainda se encontram, pelo menos naquele período inicial, apegados aos seus títulos, a posição que ocupou, a família a qual pertenceu. Para estes espíritos, muitas vezes as honras os satisfazem. E o descaso que se possa ter os magoam. Então, vejam só, para espíritos bons, melhores, mais evoluídos, quanto mais discreto for a nossa despedida, quanto mais sentimento, através do pensamento e da oração, nós possamos enviar isso, tem valor. Não cerimônias materiais. Mas, para espíritos mais apegados ainda ao mundo material, isso permanece tendo valor. Na questão 327, Kardec pergunta: o espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então, não são raros as narrativas de espíritos que dizem que participaram muitas vezes do funeral, ou mesmo daquela
procissão, vamos dizer assim, levando o corpo, né? Ou seja, assistiram ao seu sepultamento, mas não se deram conta naquele instante que era seu. Eles ainda estavam meio confusos, não entendiam por que os familiares estavam chorando, porque muitas vezes eles falavam e as pessoas não respondiam. Mas, em geral, pelo menos na maior parte das comunicações a esse respeito, o espírito está muito confuso ainda, para fazer ideia do que acontece. Mas, em outras vezes, nós sabemos que os espíritos não estão presentes. Muitas vezes foram adormecidos ainda antes do desligamento do espírito do corpo físico. Muitos deles são mantidos distantes do corpo físico na medida do possível, para que eles não sintam os embates, principalmente quando a família se desespera. E isso é muito sofrimento para eles. Muitas vezes tiveram uma morte repentina, uma morte violenta. Então, para a proteção daquele que desencarnou, ele permanece desacordado, adormecido, sob proteção dos espíritos, sob proteção magnética dos espíritos, para que esse pensamento, para que as emoções em descontrole dos familiares não maltratem. Alguém já pensou nisso? Que o seu desespero pode maltratar quem você ama? Que o seu inconformismo, que a sua revolta pode estar enviando vibrações negativas, desequilibradas, desarmonizadas para aquele que acabou de partir? Já passou da hora da humanidade se dar conta disso. Infelizmente, o espiritismo ainda não é algo que é acessado pelas multidões. Mas para nós espíritas, nós não podemos nos esquecer disso. Tristeza, sim. Desespero, não. A não ser que o nosso egoísmo seja tanto que nós não nos importemos com aquilo que estamos enviando aos nossos amados que partem. Porque é isso que estamos enviando. O desespero, o desfalecimento, a revolta. E eu tenho absoluta certeza que se nós pudermos pensar um segundo, não é isso que nós gostaríamos que eles sentissem nesse momento de despedida. Principalmente porque eles não podem fazer absolutamente nada contra o cumprimento da lei, que foi a desencarnação. Nós não podemos fazer nada perante a morte, nem aqueles que partem podem. Por isso que a aceitação, a serenidade, é busca e é exercício de cada um de nós. Não nos esqueçamos disso. Na 327A, Kardec pergunta: lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos conforme o sentimento que as anima, ou seja, dependendo das vibrações daqueles que estão participando do velório e do enterro, é preferível que tenha pouca gente. Imagina se tem muita gente revoltada, desesperada, ou pensando mal daquele que acabou de desencarnar, quer dizer, é preferível então aquele que tem uma, duas pessoas. Eu não me lembro mais aonde que eu li, não sei se foi o Chico, se foi algum espírito que escreveu através dele, ou se foi de algum outro, porque às vezes eu leio muita coisa e de repente aflora na minha memória. E eu me recordo, uma vez, de um espírito falando que ainda no atual estágio evolutivo da Terra, felizes são aqueles que têm velório e enterro como se fossem indigentes, ou seja, que quase ninguém vai. Por quê? Porque em grande parte das vezes o descontrole das famílias, dos amigos, a desarmonia, ou então o desrespeito daqueles que comparecem a velórios e a enterros, é preferível que não vá ninguém. É preferível que tenha ninguém.
Vocês entenderam por quê, né? Na questão 328, vamos fazer só esse finalzinho rapidinho, faltam 2 questões só. Semana que vem a gente já começa o capítulo 7. Na 328, Kardec pergunta: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? E aí eles falam que muitas vezes sim, assistem. Assistem às brigas, aos desentendimentos, fruto da ganância, né? E isso muitas vezes funciona como ensinamento e castigo. Ensinamento acerca do apego. E para que eles tenham consciência naquele instante de que nada daquilo que eles possuíram, eles levaram. Aprendizado, não raras vezes, duro para aquele que partiu. E, finalmente, na questão 329, Kardec pergunta: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, esse próprio respeito que temos àqueles que partiram, aos nossos antepassados, é algo também que está, podemos dizer assim, inscrito na nossa consciência, assim como as leis divinas. Assim como essa certeza da continuidade da vida após a morte do corpo físico, da existência de Deus, da supremacia do bem, do justo, de que a bondade deve imperar um dia na Terra, de que a lei maior é a de amor, tudo isso está inscrito dentro de nós. Então também o respeito àqueles que amamos e que já partiram, mas que seguem vivendo plenamente do lado de lá. Bom, eu me despeço de vocês hoje, amanhã a gente está de volta às 7 horas, dando início ao capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, tema muito interessante também. Agradeço a presença nessa noite do Alberto, do Anderson, da Denise e do Carlos, e de todos aqueles que nos seguem nos horários que podem acessar os nossos estudos. Aguardo vocês amanhã às 7 horas. Um grande abraço.